Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Certamente que você... Obrigado para você também. Certamente que você já escutou alguém falar que você resolve tudo pela fé. Tudo pela fé, ou indo a uma igreja. Toda a sua vida muda. Se isso fosse totalmente verdade, por que a maioria dos que estão dentro das igrejas são pobres, doentes e miseráveis? Sim ou não? Se tudo resolve indo a uma igreja, se tudo resolve cantando, gritando, então por que 90% das pessoas que estão dentro das igrejas são pobres e miseráveis? E praticamente dormem nas igrejas. Se você não quer ser enganado ou manipulado, você deve ter entendimento. E a gente adquire entendimento lendo, ouvindo e conversando, pesquisando, analisando. Porque quando você nasceu, Cassandra, boa tarde, Deus te deu a fé. Você nasceu com a fé, você nasceu com o instinto sexual. Eu, você, todo mundo, porque Deus colocou isso dentro da gente. Agora, o entendimento, a gente adquire com o tempo. A gente adquire entendimento quando a gente tem interesse. Quando a gente tem vontade de adquirir o entendimento. Então, disseram para você e continuam dizendo para você que basta você ir na igreja. Basta você ir na igreja, e tem igrejas que dizem que é só ela. Nenhuma outra presta. É só aquela. E muita gente acredita. Se você lê a Bíblia, você vai se deparar com as verdades que você precisa ouvir. Por exemplo, o livro de Jeremias, se você não sabe, ele foi dedicado, Deus levantou Jeremias para falar contra o próprio povo de Deus, em especial os sacerdotes. Veja, todos os profetas foram levantados por Deus para repudiar as atitudes dos sacerdotes e, consequentemente, do povo. Basta você ler a Bíblia. Tem nada de fé, é entendimento. No livro de Jeremias, capítulo 14, eu não vou ler tudo, mas diz assim, no versículo 14, 14, diz assim: os profetas profetizam falsamente. Veja. Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Quer dizer, os pastores usam o nome de quem? De Deus. Para falar que a sua vida vai ser maravilhosa, que você vai ser muito rico, que você vai ser abençoado, em nome de Deus. Presta atenção. Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade e engano do seu coração. Depois no versículo 15 fala: portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, em que eu
os tenha mandado, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Preste atenção. Não é isso que nós assistimos hoje, diariamente? O evangelho de hoje não tem pecado e não tem a ira de Deus. Você já prestou atenção? Às vezes você está com a mente tão cauterizada, tão manipulada, que você não consegue prestar atenção que o evangelho hoje não tem pecado. A pessoa só precisa ir na igreja e ela já se torna cristã, já se torna convertida. Por isso não se pregam o arrependimento, a regeneração. Não se pregam. Por quê? Porque é um evangelho sem pecado. Um evangelho sem pecado é um evangelho onde não tem a ira de Deus, só tem o amor de Deus. Os profetas do passado pregavam esse evangelho. Eles diziam, olha, não vai ter fome, não vai ter a espada de Deus. Em outras palavras, não, Deus não vai fazer nada com a gente. Podemos viver a nossa maneira. Está na Bíblia. Hoje eu estava lendo o livro de Jeremias. Você tem que ver quantas vezes tem essa frase. Deus dizendo para Jeremias, não ores por esse povo porque eu não vou ouvir. Veja, o povo que Deus tirou do Egito, Deus permitiu que eles fossem para a escravidão novamente. Culpa de quem? Dos sacerdotes. O seu problema é que você não analisa as coisas. Tudo que falam para você, você aceita. E hoje em dia, o que mais tem no mundo é informação. Você não precisa sair de casa para você aprender. Você vai no YouTube, você vai no Google. Tem milhares de pessoas. Você quer saber sobre uma doença? Tem milhares de médicos falando daquela doença. Você quer saber sobre um carro? Tem milhares de pessoas falando daquele mesmo carro. Então, você só é ignorante se você quiser. Você só é manipulado se você quiser. Porque informação é o que não falta. E nós, que somos cristãos, temos a Bíblia para nos orientar. Mas os pastores, eles dizem para você que não vai acontecer nada, que é só festa, é só alegria. Veja, se todos não estão falando a mesma coisa, vigília da virada. Nunca mais a sua vida vai ser igual. Venha de branco, venha de amarelo. Vai ser a melhor, vai ser a maior, vai ser a inigualável. Extraordinariamente inigualável essa vigília. Vai mudar a sua vida. 90% do povo da igreja é pobre. E há anos estão participando da vigília da virada. Há anos estão participando do jejum A, do jejum B. Há anos estão participando disso, daquilo outro. E o que acontece? Nada. Porque no dia 1º, a história vai se repetir. Deus, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, permitiu que eles fossem escravos outras vezes. Para você ver que com Deus não se brinca, e a culpa era dos sacerdotes. Você acha que o povo saiu do Egito, viveu lá 430 anos, na escravidão e acabou? Não. Deus não queria isso. Mas eles foram rebeldes.
Eles foram idólatras. Se você lê a Bíblia, que você não lê, né? O povo foi escravo várias vezes. Várias vezes. Mas os pastores não te falam isso. Porque como os profetas do passado, eles diziam para o povo, olha, não vai haver fome, nem vai haver espada. Como hoje, né, o pastor, olha, tudo vai ser uma bênção na sua vida. Você vê que os pastores não pregam a ira de Deus. Eles não pregam contra o pecado, que é o que mais ofende a Deus. Por quê? Porque eles estão de mãos dadas com o diabo. Pelo evangelho que eles pregam. Esse evangelho moderninho. Tem igreja que você vai e o pastor, ele só fica contando piada, rindo. Você vai em outra igreja, é só música, muita música. Você vai na outra, é meu querido, minha querida. Esse é o evangelho. E Deus, por várias vezes, disse para Jeremias, não ores por este povo, porque eu não vou ouvir. Então você acha que esses pastores covardes, que não falaram nada contra essa festa do diabo chamada Natal, que se vestiram de Papai Noel, que propagaram o Natal, que iluminaram as suas igrejas, que botaram árvore de Natal e tiraram fotografia rindo, você acha que Deus vai ouvi-los? Eles serviram a Baal, honraram a Baal, e agora você acha que Deus vai ouvi-los no último dia do ano? Veja o quanto você é estúpido, porque eu provo para você na Bíblia que Deus não ouve. Que Deus não ouve. A história é a mesma. Quando Deus levanta Jeremias, Deus disse, olha Jeremias, você vai falar contra os sacerdotes. Não contra os gentios. Não contra as outras nações. Você vai falar contra o meu próprio povo, porque eles estão adulterando, eles estão adorando a Baal. Mas eles dizem que não vai ter fome. Eles dizem que não vai ter espada. Leia a Bíblia para ver se teve ou não teve fome. Leia a Bíblia para você ver se teve ou não teve escravidão. Leia a Bíblia para que você veja e entenda se a ira de Deus se manifestou ou não. Basta você ler. Só o livro de Jeremias já vai abrir uma mente gigantesca para você. Somente vai abrir de forma gigantesca. Só o livro de Jeremias. E pegue uma caneta e anote todas as palavras, sacerdotes, profetas, mentiras, engano. Pegue uma caneta bonitinho e anote, que aí você vai ver. Aí se você for um pouquinho inteligente, você vai trazer para os dias atuais, você vai falar assim, poxa, como é que pode, né? É a verdade. É o que o meu pastor me promete. Tudo na minha igreja é bom. Tudo na minha igreja vai arrebentar. Tudo na minha igreja vai dar certo. Tudo na minha igreja eu vou ser feliz. Tudo na minha igreja é pensamento positivo. Tudo na minha igreja, Deus é comigo. Você já viu aqueles idiotas que postam na internet? Olha, Deus é com você, hein? Deus te ama. Essa semana você vai ter uma boa mensagem. O seu telefone vai tocar. Você vai receber uma boa notícia. E as pessoas acreditam e falam, puxa, que pastor maravilhoso. Ele está te enganando. Ele está te iludindo. É como eu falava com uma senhora, dizendo, olha senhora, a senhora me leva a mal que eu vou falar para a senhora. Mas se eu quero ter um caso com a senhora, eu não vou chamar a senhora de gorda, eu não vou chamar a senhora de feia. Não, eu vou mentir. Eu vou dizer que a senhora é bonita, que a senhora é muito atraente. Aí depois que eu
conseguir o que eu quero, aí não me importa. É assim são os pastores. Para poder ganhar o seu dízimo, a sua oferta, eles dizem que você vai ser o mais rico da terra. Aí eles te prometem mundos e fundos, até ganhar o seu dízimo, a sua oferta. Você acredita nisso? Na igreja que você frequenta, o pastor nunca fala em perda, né? É só em ganhar. Não, porque você vai ter isso, porque você vai ganhar isso, porque você vai ser rico, você pode escrever aí a sua casa do campo, a sua casa na praia, você vai para o Havaí, você vai para os Estados Unidos, você vai para Dubai, pode colocar o seu pedido aí, porque Deus, olha, essa vigília é para quem quer coisa grande. Quem quer coisa grande, e você acredita. Você tem passaporte? Não, mas você acredita que vai para Dubai. Você tem dinheiro para comprar passagem? Não, eu estou endividado. Mas você acredita que vai. Então, são coisas que faz você falar, peraí, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu estou sendo enganado. Quando aqui eu deveria ser instruído. Eu estou sendo enganado. Leia o livro de Jeremias. Veja o que eles estão prometendo. Veja. Eu, se eu fosse você, não iria. Não iria. Porque você vai perder o seu tempo. Você vai perder o seu tempo porque não vai acontecer nada. Obrigado, dona Lica. Não vai acontecer nada. Porque eles estão mentindo para você. Porque quando chegar no dia 1º, eles vão te fazer outra promessa. Quer dizer, não vai dar nem 24 horas praticamente, eles vão, olha, porque é o primeiro dia, a primeira Santa Ceia, o primeiro batismo, a primeira vigília, primeiro isso, primeiro aquilo outro, porque a sua vida, olha, 2022 vai ser... Leia a Bíblia. Exatamente o que os sacerdotes prometiam para o povo. Leia aí, ó. Jeremias 14. Mas começa lendo do início. Começa lendo do início se você tem interesse em aprender alguma coisa. Porque senão você vai ser idiotizado dentro de uma igreja. Leia desde o início. E Deus, por várias vezes, disse Jeremias, não adianta você interceder porque eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Porque os pastores, os sacerdotes, eram mentirosos. Para ganhar o povo, eles prometiam tudo. A história é a mesma. A história é a mesma. Mesmo um pastor que parece um super-herói no altar, mas quando ele fica doente, ele vai para o médico. Ele vai para o advogado. Mas ele parece um super-herói. Ele não toca no manto. Ele não toca na cruz. Ele não bebe a água ungida. Nem ele, nem a dondoca da mulher dele. Não é verdade? Não é errado ir no médico, não é errado buscar um advogado. Mas o povo tem que viver pela fé. Agora o pastor, o bambambam da fé, ele não vive pela fé. Ele busca o médico. Ele busca o advogado. Ele não bebe água ungida. Ele não toca no manto. Ele não passa pela porta. Você já viu? Ah. Pessoal, a igreja evangélica no Brasil, especialmente, está podre, com raríssimas exceções. Podre. Podre. Há uma semana atrás,
A gente viu aí os pastores comemorando a festa mais diabólica que se chama Natal. E eles sabem que é diabólica. Eles sabem que é a festa de Baal. Mas eles comemoraram. Porque na cabeça deles, Deus não está vendo. Na cabeça deles, não vai vir nem a fome nem a espada. Agora leia a Bíblia, porque eles falaram a mesma coisa na época de Jeremias, dizendo não vai vir a fome nem a espada. A espada era o castigo, a ira de Deus. E a fome era a consequência da idolatria. Você vai ver, escute, eu já gravei um vídeo desde domingo passado. Esses pastores que comemoraram, ou essas pessoas que comemoraram o Natal, você vai ver as desgraças que vão acontecer na vida deles. Escute o que eu estou dizendo para você. Escute o que eu estou dizendo. E não tem Deus para livrá-los. Não tem Deus para livrá-los. Porque eles desonraram a Deus. Eles honraram ao diabo. E se você vai na vigília da virada, nesses lugares, você simplesmente está perdendo seu tempo e está sendo cúmplice com a mentira. Você está sendo cúmplice. Ora, na sua casa é melhor. É o que eu falei. Hoje só não tem entendimento quem não quer. É o Google, o Facebook, o YouTube. Basta você botar aí no Google, no YouTube, sobre o Natal. Por que os pastores não falam? Por que eles não falaram um mês antes do Natal, dessa festa do diabo? Porque não tem interesse em falar a verdade para você. Porque se falar a verdade para você, você também não gosta da verdade, você vai embora. Você vai para outra igreja. E como eles não querem perder o seu dízimo nem a sua oferta, então eles mantêm você dentro de uma gaiola, pregando a mentira e dizendo que você vai ser abençoado. Vai nas igrejas. Vai ver se 90% dos obreiros não são pobres, endividados. Compram e não pagam. Pedem emprestado e não pagam. Estão lá 20 anos, 30 anos, 25 anos. Por quê? Porque eles convém que o obreiro seja ignorante, que o membro seja ignorante, que não converse com ninguém, que não leia. Porque você adquirir entendimento é do diabo. Adquirir entendimento em determinados lugares, você não está na fé. Leia o livro de Jeremias. Eu só estou te citando um livro, mas todos são iguais. O povo que sofreu 430 anos na escravidão no Egito, saiu do Egito, teve um período de paz, mas voltou para a escravidão novamente. E culpa de quem? Dos sacerdotes. Porque era o sacerdote quem guiava o povo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quantas vezes o povo de Deus foi escravo na mão dos inimigos? Você não gosta de ler, você não gosta de conversar, você não gosta de indagar, você não gosta de analisar, você gosta de ser estúpido. Você acredita em Papai Noel. Você acredita. É aquilo que eu falo sempre. Nós estamos vendo aí, né? As enchentes, né? Porque é época de enchente na Bahia, daqui a pouco em São Paulo, no Rio. Aí todo mundo culpando o Bolsonaro. Porque vai fazer o quê? Mas é as pessoas que jogam um colchão na rua, garrafa plástica na rua, as pessoas jogam um lixo na rua, fogão, geladeira na rua, mas a culpa é do Bolsonaro. Então espere.
Espere, porque agora vai vir mais desgraça ainda. Além que já aumentou tudo, vai aumentar o gás, vai aumentar a luz, vai aumentar o IPVA, o IPTU, e vai aumentar o aluguel. Mas a culpa é do Bolsonaro. Continue jogando as coisas na rua. Aí depois fica um bando de estúpidos dizendo, coitado do povo, coitado do povo. Mas se tivesse carnaval, ninguém estava aí. Uma semana é pouco, 2 semanas não é nada. No mínimo um mês. O povo gosta de carnaval. Aí vem as enchentes, vem as desgraças. A culpa é do presidente. É como você não estuda, você quer trabalhar poucas horas por dia, você não quer acordar cedo, você só quer ficar vendo novela, é carnaval, é festinha, pagode, é samba, é funk, você só quer... Tá. Aí depois você acha que na vigília da virada a sua vida vai mudar. É o que eu falo. Não é falta de fé, é estupidez. Mas o pastor não te fala isso. Porque se o pastor te falar o que eu falo, você vai embora da igreja dele, você vai levantar no meio da reunião e vai embora. Porque você vai chamar ele de estúpido para cima. Então você gosta daqueles pastorzinhos que te abraçam, que te beijam, que te faz carinho, que só prega vantagem, vida boa para você. Esse é o tipo do pastor que você gosta. Você, inclusive, dá o seu dízimo lá, a sua oferta, você canta, bate palma, e que sai da reunião que você foi enganado, dizendo muito forte. Os anos estão se passando, você, obrigado, Nanica, você está envelhecendo. E o que você construiu na sua vida? Nada. Você não construiu nada. Mora no mesmo lugar, não pode sair, porque não tem para onde ir. É 20 morando na mesma casa, com um banheiro só. Mas está na igreja. Por quê? Porque você gosta de mentira. Você gosta de mentira. Aqui nos Estados Unidos, eu já falei para vocês, todo mundo estuda. Ou todo mundo trabalha em 2. Tem gente que trabalha em 3 empregos. Eu quero ver qual é o animal do pastor aqui que vai dizer para a pessoa vir na igreja todo dia. Duvido que algum pastor aqui tenha coragem de dizer, olha, você tem que vir na igreja 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Naturalmente que alguém vai dizer, ô, seu safado, é você que paga o meu aluguel? É que você que vai garantir o meu futuro? Então, pastor nenhum aqui abre a igreja todo dia. Pastor nenhum aqui se insinua para a pessoa vir na igreja todo dia. Porque aqui todo mundo estuda ou tem 2 ou 3 trabalhos. Porque as pessoas pensam no futuro. Então, quando chega essa época, as estradas estão lotadas de gente que está viajando. Não tem lugar nos hotéis. Quem são essas pessoas que estão viajando? São pessoas que fizeram um futuro, que construíram um futuro. E no Brasil? Com 16 anos, a menina já tem 2 filhos. E continua tomando cerveja, continua fumando, continua indo nos bares e pega o filho e joga no colo da mãe ou da sogra. Essa é a cultura do Brasil. E os pastores gostam disso. Quanto mais ignorante você for, melhor para o pastor. Quanto mais ignorante você for, melhor para os políticos. Deus, ele continua irado contra o pecado e contra a idolatria. Ele não mudou, não. Deus não envelheceu. Então, se você ler a Bíblia, os profetas diziam para o povo, não haverá fome nem espada. Dizendo, não vai ter problema. Nem tampouco
a ira de Deus vai se manifestar. Veja o que aconteceu. Leia a Bíblia. E aí você vai ver que a história se repete. Os pastores estão mentindo para você. E uma das grandes mentiras é essa, que a vigília da virada vai mudar a sua vida. Veja. Ele, que há uma semana atrás estava adorando a Baal. Esse mesmo que está dizendo que a sua vida vai mudar, há uma semana atrás estava vestido de Papai Noel, vestido do capeta. Ele e a família dele. É o mesmo que está convidando você, dizendo que vai ser algo extraordinário. E você acredita. Vá. Vá. Depois você me conta. Divulgue o vídeo se você gostou. Um abraço.